Oi, gente, eu sou Dani Bernardo e antes de começarmos o próximo conto, quero avisá-los que essa história pode conter spoilers dos livros da trilogia Bill Rogers e do livro Outsider. Todos avisados, vamos para a leitura. Com sangue. Stephen King. Com sangue. Em janeiro de 2021, um pequeno envelope acolchoado endereçado ao detetive Ralph Anderson é entregue aos Conrad, vizinhos dos Anderson. A família Anderson está em férias prolongadas nas Bahamas e os Conrad combinaram de guardar a correspondência deles até que retornem no dia 3 de fevereiro. Quando Ralph abre o pacote, ele encontra um pendrive intitulado Com Sangue, supostamente se referindo ao lema antigo da imprensa que diz: qualquer notícia com sangue vende. O pendrive contém 2 itens. O primeiro é uma pasta com fotografias e espectrogramas de áudio. O outro é uma espécie de relatório ou diário falado de Holly Gibney, com quem o detetive dividiu um caso que começou em Oklahoma e terminou em uma caverna do Texas. Foi um caso que mudou a percepção de Ralph Anderson da realidade para sempre. As palavras finais do relatório de áudio de Holly datam de 19 de dezembro de 2020. Ela parece sem fôlego. Fiz o melhor que pude, Ralph, mas talvez não tenha sido o bastante. Apesar de todo o meu planejamento, há uma chance de eu não sair disso viva. Se for esse o caso, preciso que você saiba o quanto sua amizade foi importante para mim. Se eu morrer e se você decidir continuar o que comecei, por favor, tome cuidado. Lembre que você tem esposa e filho. O relatório termina aqui. 8 a 9 de dezembro de 2020. 1. O município de Pineborough é uma comunidade não muito distante de Pittsburgh. Embora boa parte da Pensilvânia Ocidental seja composta de fazendas, Pineborough tem um centro próspero e pouco menos de 40 mil habitantes. Ao entrar no limite municipal, há uma criação gigantesca de mérito cultural duvidoso feita de bronze, apesar de os locais parecerem gostar. De acordo com a placa, é a maior pinha do mundo. Tem uma saída para quem quiser fazer piquenique e tirar fotos. Muitos fazem isso, e algumas pessoas colocam os filhos mais novos nas escamas da pinha. Uma placa pequena diz: favor não colocar crianças de mais de 25 quilos na pinha. Nesse dia está frio demais para fazer piquenique. O banheiro químico foi removido até o fim da estação e a criação de bronze de mérito cultural duvidoso está decorada com luzes cintilantes de Natal. Não muito longe da enorme pinha, perto de onde o primeiro sinal de trânsito marca o começo do centro de Pineborough, fica a Albert McReed Middle School, frequentada por quase 500 alunos entre o 7º e o 9º ano. Às 15 para as 10 daquele dia, um caminhão de entregas Penske Speed para na entrada circular da escola. O entregador desce do veículo e fica parado na frente do caminhão por 1 ou 2 minutos, examinando a prancheta. Ele empurra os óculos pelo nariz estreito, coça o bigodinho e vai até a parte de trás do caminhão. Remexe lá dentro e tira um pacote quadrado que deve ter uns 90 centímetros de lado. Ele o carrega com facilidade, então não deve estar muito pesado. Na porta há um aviso que diz: todos os visitantes devem ser anunciados e autorizados. O motorista aperta o botão no interfone abaixo da placa e a senhora Keller, a secretária da escola, pergunta como pode ajudar. Tenho um pacote aqui para uma sociedade chamada... Ele se inclina para ler a etiqueta. Caracoles, parece latim. É para Nemo impune.
Ou talvez seja ímpone. A senhora Kelly o ajuda. Da sociedade Nemo me impune lacete, certo? No monitor de vídeo, o entregador parece aliviado. Se você diz, a primeira palavra é sociedade mesmo. O que significa? Aqui dentro eu conto. A senhora Kelly está sorrindo quando ele passa pelo detector de metais, entra na secretaria e coloca o pacote no balcão. Está cheio de adesivos, alguns de árvores de Natal e de azevinhos e de Papais Noéis, muitos outros de escoceses de kilt e soldados da Guarda Negra tocando gaita de fole. E então, diz ele, tirando o leitor de cinto e apontando para a etiqueta com o endereço. O que é a Nemo me impune quando chega em casa e tira os sapatos? É o lema nacional escocês, diz ela. Significa ninguém me provoca com impunidade. A turma de atualidade do Sr. Griswold tem uma escola parceira na Escócia, perto de Edimburgo. Eles trocam e-mails e mensagens pelo Facebook e enviam fotos uns para os outros e coisas assim. Os alunos da Escócia torcem pelo Pittsburgh Pirates, os nossos pelo clube de futebol Buck e Thistle. Os alunos assistem aos jogos no YouTube. Botar o nome de Sociedade Nemo me impune Laceste deve ter sido ideia de Griswold. Ela olha o endereço do remetente. Isso aí, Rainhill Secondary School. Ela mesma, com carimbo da alfândega e tudo. Aposto que são presentes de Natal, diz o entregador. Tem que ser. Olha aqui. Ele vira a caixa e mostra para ela os dizeres não abrir antes do dia 18 de dezembro. Escritos com cuidado e com um escocês tocador de gaita de fole de cada lado. Keller assente. É o último dia de aula aqui antes das férias de Natal. Meu Deus, espero que os alunos de Griswold tenham mandado alguma coisa para eles. Que tipo de presente você acha que as crianças escocesas mandaram para as americanas? Ela ri. Espero que não seja haggis. O que é isso? Mais latim? Coração de ovelha, diz a senhora Keller, misturado com fígado e pulmão. Eu sei porque meu marido me levou à Escócia no nosso 10º aniversário de casamento. O entregador faz uma careta que provoca nela mais algumas risadas. Então ele pede que ela assine na tela do aparelho. Ela faz isso. Ele deseja um bom dia a ela e um Feliz Natal. Ela deseja o mesmo. Quando o entregador sai, a senhora Keller pega um garoto zanzando pelo corredor no horário de aula, sem autorização, mas ela deixa passar dessa vez e o manda levar a caixa para o depósito que fica entre a biblioteca e a sala dos professores do primeiro andar. Ela conta ao Sr. Griswold sobre o pacote durante o almoço. Ele diz que vai levar para a sala de aula às 3h30, depois do último sinal. Se ele tivesse levado no almoço, a carnificina poderia ter sido ainda pior. O clube americano da Henry Secondary não enviou uma caixa de Natal para os alunos da Albert McReed. Não existe uma empresa de entregas chamada Pencil Speed. O caminhão, encontrado abandonado mais tarde, foi roubado de um estacionamento de shopping pouco depois do Dia de Ação de Graças. A senhora Keller vai se censurar por não reparar que o entregador não usava crachá nem que, quando ele apontou o leitor para a etiqueta de endereço do pacote, não houve apito, como acontecia com as entregas da UPS e FedEx, porque o leitor era falso, assim como o carimbo da alfândega. A polícia vai dizer que aquelas coisas poderiam ter passado desapercebidas por qualquer um e que ela não tem motivo para se sentir responsável. Mas ela se sente. Os protocolos de segurança da polícia, como as câmeras, a porta principal que fica trancada durante o horário de funcionamento da escola, o detector de metais, são bons, mas são só máquinas. Ela é ou era a parte humana da equação, a guardiã do portal, e falhou com a escola. Falhou com as crianças. A senhora Kelly sente que o braço que perdeu vai ser só o começo de sua expiação. 2. São 2h45
E Holly Gibney está se preparando para uma hora que sempre a deixa feliz. Isso pode indicar um gosto meio duvidoso, mas ela ainda aprecia seus 60 minutos para assistir à TV durante a semana e tenta garantir que há achados e perdidos, numa sede nova, bem legal, no quinto andar do Frederick Buid, no centro, esteja vazia das 3 às 4. Como ela é a chefe, algo em que até hoje ainda tem dificuldade de acreditar, isso não é difícil. Hoje, Pete Huntley, seu parceiro no negócio desde que Bill Rogers morreu, está na rua tentando encontrar uma fugitiva nos vários abrigos para sem-teto da cidade. Jerome Robson, tirando um ano sabático de Harvard enquanto tenta transformar a tese do mestrado em livro, também trabalha para achados e perdidos, embora só em meio período. Naquela tarde, ele está ao sul da cidade, procurando um Golden Retriever sequestrado chamado Lucky, que pode ter sido largado no abrigo para cães de Youngstown, Akron, Kenton, depois que os donos se recusaram a pagar o resgate exigido de $10.000. Claro que também existe a possibilidade de o cachorro só ter sido solto no interior de Ohio, ou mesmo morto, mas talvez não. O nome do cachorro é um bom presságio, ela disse para Jerome. Ela disse que estava esperançosa. Você tem esperança típica de Holly, disse Jerome sorrindo. Isso mesmo, respondeu ela. Agora vá, Jerome, pega. As chances de que ela fique sozinha até a hora de fechar o escritório são altas, mas Holly só se importa com o horário entre 3 e 4 horas. Com um olho no relógio, ela escreve um e-mail formal para Andrew Edwards, um cliente que estava desconfiado de que o sócio estava tentando esconder ativos de negócios. O sócio não estava, mas a Achados fez o trabalho e precisa ser paga. É a terceira vez que nós mandamos a fatura, escreve Holly. Por favor, acerte suas contas para que não sejamos obrigados a entregar a questão para uma agência de cobrança. Holly percebe que consegue fazer mais pressão quando pode escrever nós e nossa em vez de eu e minha. Ela está cuidando disso, mas como seu avô costumava dizer, Roma não foi construída em um dia, nem a Filadélfia. Ela envia o e-mail, whoosh, e desliga o computador. Olha para o relógio. 2:55. Ela vai até a geladeira e pega uma lata de Pepsi Diet. Coloca-a sobre um dos porta-copos que a empresa distribui. Você perde, nós achamos e você ganha. E abre a gaveta superior esquerda da mesa. Ali, embaixo de uma pilha de papéis, há um saco de bombons e Snickers. Ela pega 6, um para cada intervalo comercial do programa. Desembrulha em fileiros e chocolates. 2:55. Ela liga a TV, mas deixa sem som. Maury Povich está andando pelo palco e inflamando a plateia do estúdio. Ela pode ter um gosto duvidoso, mas não a esse ponto. Ela pensa em comer um dos Snickers, mas diz a si mesma para esperar. Quando está se parabenizando pela paciência, ela ouve o elevador e revira os olhos. Deve ser Pete. Jerome está indo para o sul. E se Jerome voltasse cedo, ele usaria a escada, subindo 2 degraus de cada vez desde o térreo. É Pete, sim, e ele está sorrindo. Ah, que dia feliz, diz ele. Alguém finalmente convenceu Al de enviar um técnico. Al não fez nada, disse Holly. Jerome e eu resolvemos. Era só uma pequena falha. Como? Houve um pequeno hack envolvido. Ela ainda está com um dos olhos no relógio. 3 minutos para as 3. Foi Jerome que fez, mas poderia ter sido eu. Mais uma vez, a honestidade a move. Pelo menos eu acho. Encontrou a garota? Pete faz sinal de positivo. Na casa Sunrise. Minha primeira parada. A boa notícia é que ela quer ir para casa. Ela ligou para a mãe, que está indo buscá-la. Tem certeza? Ou foi o que ela disse? Eu estava lá quando ela fez a ligação. Eu vi as lágrimas. Foi uma boa resolução de caso, Holly.
Só espero que a mãe não seja tão caloteira quanto aquele tal de Edwards. Edwards vai pagar, diz ela. Estou determinada. Na TV, Morrie foi substituído por um frasco dançante de remédio para diarreia, que, na opinião de Holly, é uma melhoria. Agora fica quieto, Pete. Meu programa vai começar em 1 minuto. Ah, meu Deus! Você ainda assiste aquele cara? Holly olha para ele com expressão ameaçadora. Você pode assistir comigo, Pete, mas se pretende fazer comentários sarcásticos e estragar meu divertimento, prefiro que vá embora. Seja assertiva. Ali Winters costumava dizer para ela. Ali é sua terapeuta. Holly foi a um outro terapeuta por um curto espaço de tempo. Um homem que escreveu livros e artigos acadêmicos. Isso foi por motivos diferentes dos demônios que a acompanharam no final da adolescência. Ela precisava falar sobre demônios mais recentes com o Dr. Cal Morton, mas agora isso ficou para trás. Nada de comentários sarcásticos, entendi, diz Pete. Cara, não acredito que você e Jerome superaram o Al. Seguraram o touro pelos chifres mesmo. Você é demais, Holly. Estou tentando ser mais assertiva. E está conseguindo. Tem coca na geladeira? Só diet. Eca! Aquele troço tem gosto de... Shhh! São 3 horas. Ela liga o som da TV na hora em que a música tema do programa dela começa. É Bobby Fullerfall cantando I Fought the Law and the Law Won. Aparece uma sala de tribunal na tela. Os espectadores, que são uma plateia de estúdio, como a de Maury, mas menos selvagem, batem palmas no ritmo da música. E o locutor anuncia. Cuidado se você é delinquente. John Law está com a gente. Todos de pé, grita o meirinho Josh. Os espectadores se levantam, ainda batendo palmas e pulando, quando o juiz John Law sai dos aposentos dele. Ele tem 1,97 m. Holly sabe disso pela revista People, que ela esconde ainda melhor do que os bombons Snickers. E é careca como uma bola de bilhar. Se bem que ele está mais para chocolate amargo do que preto. Está usando uma veste volumosa que oscila quando ele anda gingando até seu lugar. Ele segura o martelo e balança de um lado para o outro como um metrônomo, exibindo os dentes branquíssimos. Ah, meu Jesus, numa cadeira de rodas motorizada, diz Pete. Holly lança seu olhar mais fulminante para ele. Pete coloca a mão sobre a boca e acena com a outra em rendição. Sentem-se, sentem-se, diz o juiz Law, cujo verdadeiro nome é Gerald Lawson, o que Holly também sabe pela revista People, mas até que é parecido. Todos os espectadores se sentam. Holly gosta de John Law porque ele é bem direto, não sarcástico e desagradável como aquela juíza Judy. Ele vai direto ao ponto, como Bill Rogers fazia. Só que o juiz John Law não é nenhum substituto de Bill. E não só porque ele é um personagem fictício de programa de TV. Tem anos que Bill faleceu, mas Holly ainda sente falta dele. Tudo que ela é, tudo que ela tem, ela deve a Bill. Não existe ninguém como ele. Se bem que Ralph Anderson, seu amigo detetive de Oklahoma, chega perto. O que temos aqui hoje, George, meu irmão de outra mãe? Os espectadores riem da piada. Civil ou criminal? Holly acha improvável que o mesmo juiz cuidasse dos 2 tipos de caso, ainda mais um novo a cada tarde. Mas não se importa. Os casos são sempre interessantes. Civil, juiz, diz o meirinho George. A querelante é a senhora Rhoda Daniels. O réu é seu ex-marido Richard Daniels. O que está em questão é a guarda do cachorro da família Bad Boy. Um caso de cachorro, diz Pete. Nossa especialidade. O juiz Law se apoia no martelo, que é mais comprido que o normal. E o tal Bad Boy está presente, George, meu amigo. Ele está na sala de espera, juiz. Muito bem.
Muito bem. E Bad Boy morde, como seu nome pode sugerir? De acordo com a segurança, ele parece ter um comportamento muito dócil, juiz Lau. Excelente. Vamos ouvir o que a querelante tem a dizer sobre Bad Boy. Nesse momento, a atriz que faz o papel de Rhoda Daniels entra na sala do tribunal. Na vida real, Holly sabe que a querelante e o réu já estariam sentados, mas dessa maneira é mais dramático. Enquanto a senhora Daniels anda rebolando pelo corredor central com um vestido apertado demais e com saltos altos demais, o locutor diz: voltamos ao tribunal do juiz Lau em 1 minuto. Um anúncio de seguro de vida aparece na tela e Holly coloca o primeiro bombom Snickers na boca. Será que eu podia comer um desses? Pergunta a Pete. Você não estava de dieta? Meu açúcar fica baixo a essa hora do dia. Holly abre a gaveta com relutância. Mas antes que ela possa chegar ao pacote de chocolates, a senhora idosa, preocupada com as despesas funerárias do marido, é substituída por uma imagem que diz notícia urgente. Então Lester Holt aparece, e Holly sabe na mesma hora que algo sério virá em seguida. Lester Holt é o grandão da emissora. Não outro 11 de setembro. Ela pensa toda vez que uma coisa daquelas acontece. Por favor, meu Deus, que não seja outro 11 de setembro e que não seja nada nuclear. Interrompemos a programação para trazer a notícia de uma grande explosão em uma escola de ensino fundamental 2 em Panesboro, Pensilvânia, cidade a 65 quilômetros a sudeste de Pittsburgh. Há relatos de muitos feridos, muitos dos quais criança, diz Lester. Ah, meu Deus, diz Holly. Ela coloca a mão que estava na gaveta sobre a boca. Essas informações ainda não foram confirmadas, quero enfatizar. Acho. Lester leva a mão ao ouvido e escuta. Sim, tudo bem. Chip Odonsky, da nossa afiliada de Pittsburgh, está no local. Chip, está me ouvindo? Estou, diz uma voz. Estou sim, Lester. Quais são as informações que você tem no momento, Chip? A imagem passa de Lester Holt para um homem de meia-idade com o que Holly considera um rosto de noticiário local. Não bonito a ponto de se tornar âncora de grande alcance, mas apresentável. Só que o nó da gravata dele está torto, não tem maquiagem cobrindo a pinta ao lado da boca e o cabelo foi arrumado com mousse, como se ele não tivesse tido tempo de pentear. O que é aquilo do lado dele? Pergunta a Pete. Não sei, diz Holly. Shhh. Parece uma espécie de pinha Shhh. Holly não quer saber da pinha gigante nem da pinta ou do cabelo de Chip Ondonsky. Sua atenção está grudada nas duas ambulâncias que passam berrando atrás dele, uma atrás da outra, as luzes piscando. Feridos, ela pensa. Muitos feridos. Muitas crianças. Lester, o que posso dizer é que é quase certo que haja pelo menos 17 mortos aqui na Albert McReed Middle School e muitos outros feridos. Essa informação veio de um policial do condado que pediu para não ser identificado. O dispositivo explosivo talvez estivesse na secretaria ou num depósito próximo. Se você olhar ali, ele aponta e a câmera segue obedientemente seu dedo. No começo, a imagem está desfocada, mas quando o câmera altera o foco, Holly vê um buraco grande que foi aberto na lateral do prédio. Há tijolos espalhados no gramado formando o que lembra uma coroa. E enquanto ela observa essa cena, junto com milhões de outras pessoas, provavelmente, um homem de colete amarelo sai do buraco com alguma coisa nos braços. Uma coisa pequena com um par de tênis. Não, um tênis. O outro parece ter sido arrancado com a explosão. A câmera volta para o correspondente e o pega ajeitando a gravata. É certo que a polícia vai convocar uma coletiva de imprensa em algum momento, mas agora oferecer informações ao público é a última das preocupações. Os pais já começaram a chegar ao local. Senhora, posso falar com você um momento? Chip Ondonsky,
WPN, Canal 11. A mulher que aparece na tela está bem acima do peso. Ela chegou ao local sem casaco e o vestido florido de usar em casa balança em volta do corpo como uma túnica. O rosto dela está pálido, exceto por pontos vermelhos nas duas bochechas. O cabelo está tão desgrenhado que faz o penteado improvisado com mousse de chip parecer arrumado e as bochechas gordas brilham com lágrimas. Não deviam estar mostrando isso, Holly pensa, e eu não devia estar assistindo. Mas estão mostrando e ela está assistindo. A senhora tem um filho que frequenta Albert McReed? Meu filho e minha filha estudam aí, diz ela e segura o braço de Ondonsky. Eles estão bem. Você sabe, senhor. Irene e David Vernon. David está no 7º ano. Irene está no 9º. Nós chamamos Irene de Danny. Você sabe se eles estão bem? Não sei, senhora Vernon, diz Ondonsky. Acho que a senhora devia falar com um dos policiais. Ali onde estão montando os cavaletes. Obrigada, senhor. Obrigada. Ore pelos meus filhos. Vou orar, diz Ondonsky enquanto ela se afasta. Uma mulher que vai ter muita sorte de sobreviver àquele dia sem nenhum problema cardíaco. Embora Holly ache que naquele momento o próprio coração seja a menor das preocupações daquela mulher. Naquele momento, o coração dela está com David e Irene, também conhecida como Danny. Ondonsky se volta para as câmeras. Todos os Estados Unidos vão orar pelos filhos da senhora Vernon e por todas as crianças que estavam na Albert McReed Middle School hoje. De acordo com as informações que recebi agora, que ainda são incertas e podem mudar, a explosão aconteceu às 2h15, 1 hora atrás, e foi tão forte que estilhaçou janelas a 1,5 km de distância. O vidro... Mike, você consegue filmar essa pinha? Viu? Eu sabia que era uma pinha, diz Pete. Ele está inclinado para a frente, os olhos grudados na TV. O câmera de Mike se aproxima, e nas pétalas da pinha, ou folhas, como quer que chamasse aquilo, Holly vê estilhaços de vidro. Um pedaço parece ter sangue, embora ela espere que seja o reflexo das luzes de uma ambulância passando. Chip, que coisa horrível! Que tragédia! Diz Lester Holt. A câmera recua e volta para Ondonsky. É sim, é uma cena horrível. Lester, quero ver se... Um helicóptero com uma cruz vermelha e as palavras Mercy Hospital pintadas na lateral está pousando na rua. O cabelo de Chip Ondonsky gira com o movimento das hélices e ele precisa erguer a voz para ser ouvido. Quero ver se posso fazer alguma coisa para ajudar. É uma tragédia horrível. De volta a você no estúdio em Nova York. Lester Holt aparece, parecendo preocupado. Tome cuidado, Chip. Voltamos agora com a programação normal, mas vamos continuar trazendo atualizações sobre a situação em desenvolvimento no NBC Breaking News no seu... Holly pega o controle remoto e desliga a TV. Ela perdeu a vontade de ver justiça de mentira, ao menos naquele dia. Ela fica pensando na forma inerte dos braços do homem de colete amarelo. Com um pé do sapato, sem o outro, ela pensa. Ai, bota aqui o seu pezinho. Ela vai assistir ao noticiário mais tarde? Acha que sim. Não vai querer, mas não vai conseguir se controlar. Ela vai ter que saber quantos mortos e quantos são crianças. Pete a surpreende e segura sua mão. Em condições normais, ela continua não gostando que toquem nela, mas naquele momento a sensação da mão dele segurando a dela é boa. Quero que você se lembre de uma coisa, diz ele. Ela se vira para ele. Pete está sério. Você e Bill impediram que uma coisa muito pior do que isso acontecesse, diz ele. Aquele maluco fudido do Brad Hatfield poderia ter matado centenas naquele show de rock em quem tentou botar uma bomba. Talvez milhares. E o Jerome? Diz ela em voz baixa. O Jerome também estava lá. Sim, e o Jerome? Os 3 mosqueteiros. Aquilo vocês puderam impedir. Impedir isso aí?
Pete indica a TV. Isso aí era responsabilidade de outra pessoa. Você acha que foram terroristas? Aquela mulher gorda pareceu aterrorizada para você? Pergunta Pete. Holly assente. Então, pronto. Caso encerrado. 3. Às 7 horas, Holly ainda está no escritório, repassando faturas que não precisam da atenção dela. Ela conseguiu resistir ao impulso de ligar a TV do escritório e assistir ao programa de Letterholt às 6h30, mas ainda não quer ir para casa. Naquela manhã, ela estava ansiosa pelo delicioso jantar vegetariano do Mr. Shaw, que ela comeria vendo Despertar Amargo, um thriller desconhecido de 1968 com Anthony Perkins e Twisted Well. Mas naquela noite ela não quer nada amargo, muito menos um despertar. Ela se sente amargurada pelas notícias da Pensilvânia e talvez ainda não consiga resistir ao impulso de ligar a TV na CNN e consumir mais. Isso lhe renderia horas rolando na cama, até umas 2 ou 3 da madrugada. Como a maioria das pessoas que vivem bombardeadas por notícias no século XXI, Holly se habituou à violência que os homens, são quase sempre homens, cometem uns contra os outros em nome da religião ou da política. Esses dois fantasmas. Mas o que aconteceu naquela escola de subúrbio é parecido demais com o que aconteceu no Complexo Cultural de Arte do Meio-Oeste, onde Brad Hestfield tentou explodir alguns milhares de adolescentes, onde ele jogou uma Mercedes em uma multidão de pessoas que procuravam emprego, matando, ela não lembra quantos, não quer lembrar. Feridos, ela pensa, muitas crianças. Ela está aguardando os arquivos, afinal, precisa ir para casa em algum momento, quando ouve o elevador de novo. Ela espera para ver se vai passar pelo 5º andar, mas ele para. É Jerome. Então, pela primeira vez não subindo de escada. Ele não deve ter visto o carro dela, que está estacionado na margem municipal do outro lado da rua, mas adivinhou que ela ainda estava lá. Ele a conhece bem, assim como ela o conhece, e isso é bom. Eles são amigos. E sendo uma pessoa que nunca teve muitos, Holly o valoriza muito. Quando ele entra, ela fica impressionada, e não pela primeira vez desde que ele voltou de Harvard, com o quanto ele está alto e bonito. Ela não gosta daqueles pelos em volta da boca, que ele chama de barbicha, mas jamais diria isso a ele. Naquela noite, o caminhar normalmente energético do amigo está lento e meio curvado. Ele a cumprimenta com superficial. E aí, Hollyberry? E se senta em uma cadeira que durante o horário comercial é reservada aos clientes. Normalmente, ela chamaria a atenção dele porque detesta o apelido infantil. É como eles interagem. Mas naquela noite ela nem se dá o trabalho. Você parece muito cansado. Eu dirigi por muito tempo. Soube da escola? Deu em todas as estações de rádio via satélite. Eu estava vendo John Law quando a notícia foi dada. Estou fugindo desde então. Qual foi a gravidade? Estão falando em 27 mortos até agora. 23 deles crianças entre 12 e 14 anos. Mas vai aumentar. Ainda tem algumas crianças e 2 professores que não foram localizados. E uns 12 em estado grave. Foi pior do que Parkland. Fez você pensar no Brad Hestfield? Claro, diz Holly. Eu também. Os que ele matou no City Center e os que poderia ter matado se tivéssemos agido uns minutos mais tarde naquela noite no show do Round Here. Tento não pensar muito naquilo. Digo para mim mesmo que vencemos aquela batalha, porque quando minha mente pensa naquilo, eu fico com cagaço. Holly sabe bem o que é cagaço. Ela também sente com frequência. Jerome passa a mão por uma bochecha lentamente, e no silêncio ela ouve o roçar dos dedos na barba começando a crescer. No 2º ano em Harvard fiz um curso de filosofia. Já contei isso? Holly faz que não com a cabeça. Se chamava... Jerome faz sinais de aspas no ar. O problema do mal. Nele, nós conversamos muito sobre conceitos chamados o mal interno e o mal externo. Nós...
Holly, tudo bem aí? Tudo, diz ela, e está mesmo. Mas ao ouvir falar de mal externo, sua mente se volta na mesma hora para o monstro que ela e Ralph perseguiram até a toca naquela caverna no Texas. O monstro tinha usado muitos nomes e muitas caras, mas ela sempre pensou nele só como um forasteiro. E o forasteiro era tão malvado quanto alguém podia ser. Ela nunca contou a Jerome sobre aquela noite, apesar de desconfiar que ele saiba que algo terrível aconteceu no Texas, bem pior do que saiu nos jornais. Ele está olhando para ela com ar de insegurança. Continua, diz ela. Isso é muito interessante para mim. E é verdade. Bom, o consenso foi que havia mal externo se acreditássemos que existe um bem externo. Meu Deus, diz Holly. Sim. Assim, podemos acreditar que existem mesmo demônios e que o exorcismo é uma reação válida a eles, que existem mesmo espíritos malignos. Fantasmas, diz Holly. Isso. Sem mencionar maldições que realmente funcionam. Bruxas, debugs e sei lá mais o quê. Mas na faculdade, todo mundo ri disso e descarta. Mesmo Deus é motivo de risadas e descarte. Oh, deusa, diz Holly com afetação. Tanto faz. Porque se Deus não existe, o gênero pouco importa. Só sobra o mal interno. Coisa de babaca. Homens que espancam os filhos até a morte. Assassinos em série, como o escroto do Brad Hastfield. Limpeza étnica, genocídio. O 11 de setembro, disparos contra multidões, ataques terroristas como o de hoje. É isso que estão dizendo? Pergunta a Holly. Que foi ataque terrorista? Talvez do ISIS? É o que estão supondo, mas ninguém assumiu a autoria ainda. Agora a outra mão na outra bochecha fazendo barulho. E aquilo são lágrimas nos olhos de Jerome? Ela acha que sim. E se ele chorar, ela também vai. Não vai conseguir se segurar. Tristeza é contagiosa. E o quanto isso é uma merda. Mas a questão sobre o mal interno e o externo é a seguinte, Holly. Eu acho que não tem a menor diferença. Você acha que tem? Ela pensa em tudo que sabe e em tudo pelo que passou com aquele jovem, com Bill e com Ralph Anderson. Não, acho que não tem. Eu acho que é um pássaro, diz Jerome. Um pássaro grande, todo imundo, cinza e gelado. Voa para cá, para lá, para toda parte. Voou para a cabeça do Brad Hastfield. Voou para a cabeça do cara que atirou naquela gente toda em Las Vegas. Eric Harris e Dylan Klebold receberam o pássaro. Hitler, Pol Pot, voa para dentro da cabeça deles. E quando o trabalho sujo acaba, sai voando de lá. Ele aperta as mãos e olha para ela. E sim, são lágrimas mesmo. Pegar e torcer a porra do pescoço dele. Holly contorna a escrivaninha, se ajoelha ao lado dele e passa os braços em volta do corpo dele. É um abraço desajeitado, com ele sentado na cadeira, mas funciona. A barragem se rompe. Quando ele fala perto da bochecha dela, ela sente a aspereza da barba por fazer. O cachorro morreu. O quê? Ela mal consegue entender o que ele está dizendo em meio aos soluços dele. Lucky, o Golden. Quando o filho da mãe que roubou não conseguiu o resgate, cortou ele e jogou numa vala. Alguém o encontrou, ainda vivo, mas por pouco, e o levou para o Hospital Veterinário Ebert, em Youngstown. Lá, ele passou tipo meia hora vivo. Não puderam fazer nada. Não teve lá tanta sorte, afinal. Está tudo bem, diz Holly, batendo nas costas dele. Suas lágrimas estão jorrando e tem um catarro junto. Ela sente escorrendo pelo nariz. Eca. Está tudo bem, Jerome. Tudo bem. Não está. Você sabe que não está. Ele se afasta e olha para ela. É a bochecha molhada e brilhando. O cavanhaque úmido. Cortar a barriga daquele cachorrinho fofo e jogar ele numa vala com as entranhas para fora. E sabe o que aconteceu depois?
Holly sabe, mas balança a cabeça. O pássaro saiu voando. Ele passa a manga da camisa nos olhos. Agora está na cabeça de outra pessoa. Está melhor do que nunca. E assim vamos em frente, porra. 4. Pouco antes das 10, Holly desiste do livro que está tentando ler e liga a TV. Ela dá uma olhada nas cabeças falando da CNN, mas não aguenta a falação. Ela quer notícias objetivas. Por isso, muda para a NBC, onde um gráfico, com música sombria e tudo, diz reportagem especial, tragédia na Pensilvânia. Andrea Mitchell está agora como âncora em Nova York. Ela começa dizendo para os Estados Unidos que o presidente tuitou seus sentimentos e orações, como ele faz depois de cada show de horrores desse. Pulse, Las Vegas, Parkland. A falação sem sentido vem seguida dos números atualizados. 31 mortos, 73, meu Deus, tantos feridos. 9 em estado grave. Se Jerome está certo, isso quer dizer que pelo menos 3 dos que estavam em estado grave morreram. 2 organizações terroristas, a Jihad e a Tigres da Libertação do Tamil, assumiram a responsabilidade pela bomba, diz Mitchell. Mas fontes no Departamento de Estado dizem que nenhuma das 2 declarações tem credibilidade. Estão pendendo para a hipótese de que a bomba tenha sido o ato de um lobo solitário, similar ao executado por Timothy McVeigh, responsável por uma explosão enorme no Alfred P. Murrah Federal Building, 25 anos atrás. Essa explosão matou 168 pessoas. Muitas também crianças, Holly pensa. Matar crianças em nome de Deus, de ideologia ou de ambos. Nenhum inferno é quente o bastante para quem faz esse tipo de coisa. Ela pensa no pássaro cinza gelado do Jerome. O homem que entregou a bomba foi fotografado por uma câmera de segurança quando tocou o interfone para entrar. Continua Mitchell. Vamos mostrar a foto por 30 segundos. Olhem com atenção. E se alguém o reconhecer, deve ligar para o número que aparecer na tela. Há uma recompensa de $200 mil pela prisão e subsequente condenação dele. A foto aparece. É colorida e nítida como um dia ensolarado. Não é perfeita porque a câmera está posicionada acima da porta e o homem está olhando para a frente, mas é boa. Holly se inclina para a frente. Todas as capacidades formidáveis que ela tem, algumas com as quais ela nasceu, outras apuradas no tempo que trabalhou com Bill Rogers, empenhadas. O homem é caucasiano e bronzeado, o que não é provável naquela época do ano, mas também não é impossível. É latino de pele clara. É do Oriente Médio ou talvez esteja usando maquiagem. Holly escolhe caucasiano com maquiagem. Ela o classifica como tendo uns 40 e poucos anos. Ele está de óculos com armação dourada. O bigode preto é pequeno e está aparado. O cabelo, também preto, é curto. Ela vê isso porque ele não está de boné, o que teria obscurecido boa parte do rosto. Que filho da mãe ousado, pensa a Holly. Ele sabia que haveria câmeras, sabia que haveria fotos, mas não ligou. Não é um filho da mãe, diz ela ainda olhando, registrando cada feição. Não por ser um caso dela, mas por ser da sua natureza. Ele é um filho da puta, isso sim. De volta a Andrea Mitchell. Se você o conhecer, ligue para o número da tela. E ligue agora mesmo. Agora vamos até a McReed Middle School, com o nosso repórter no local. Chip ainda está por aí? Ele está parado em uma área de luz forte da câmera. Mas luzes fortes brilham no lado destruído da escola. Cada tijolo caído tem sua própria sombra. Há geradores rugindo. Pessoas de uniforme correm para lá e para cá, gritando e falando em rádios. Holly vê a sigla FBI em algumas jaquetas, HF em outras. Tem uma equipe de macacão branco de proteção. Tem fita de proteção amarela para isolar a cena do crime ondulando. A sensação é de caos controlado. Pelo menos,
Holly espera que esteja controlado. Alguém deve estar no comando. Talvez no trailer que ela vê no canto esquerdo da imagem. Lester Holt deve estar em casa, assistindo de pijama e chinelos. Mas Chip Ondosky ainda está trabalhando. Um coelho da Duracell, esse senhor Ondosky. E Holly entende isso. Deve ser a maior notícia que ele vai cobrir na vida. Ele está cobrindo quase desde o começo e quer se empenhar naquela cobertura o máximo que puder. Ele ainda está com o paletó, que devia estar adequado quando ele chegou ao local. Mas agora a temperatura caiu. Ela vê a respiração dele e tem quase certeza de que ele está tremendo. Dê uma roupa mais quente para ele, pelo amor de Deus, pensa Holly. Uma parca ou até um moletom. O paletó vai ter que ser jogado fora. Está sujo de pó de tijolo e rasgado em alguns lugares, na manga e no bolso. A mão segurando o microfone também está suja de pó de tijolo e mais alguma coisa. Sangue? Holly acha que é. E a mancha na bochecha dele também é sangue. Chip, é a voz desencarnada de Andrea Mitchell. Está me ouvindo? A mão que não está segurando o microfone vai até o fone no ouvido. E Holly vê que os dedos estão com band-aid. Sim, estou aqui. Ele olha para a câmera. Aqui é Chip Ondosky, falando do local onde explodiu a bomba, na Albert McReed Middle School, em Pinneberg, Pensilvânia. Esta escola comum e tranquila foi abalada por uma explosão de enorme potência pouco depois das 2 da tarde de hoje. Andrea Mitchell aparece na tela dividida. Chip, soubemos por uma fonte de segurança nacional que a explosão aconteceu às 2h19. Não sei como as autoridades conseguem identificar o momento exato, mas parece que é possível. Sim, diz Chip, parecendo meio distraído. E Holly pensa no quanto ele deve estar cansado. Será que ele vai conseguir dormir à noite? Ela acha que não. Sim, isso me parece correto. Como você pode ver, Andrea, a busca por vítimas está diminuindo, mas o trabalho da perícia está só começando. Vai haver mais gente no local ao amanhecer e... Com licença, Chip, mas você também participou das buscas, não é mesmo? É, Andrea, isso mesmo. Eu estava aqui e todos ajudaram. O pessoal da cidade, alguns pais, e também Alison Gree e Fred Wittick, da KDKA, Dona Forbes, da WPCW e Bill Larson, da... Sim, mas eu soube que você tirou 2 crianças dos escombros, Chip. Ele não se deu o trabalho de fazer cara de falsa modéstia e constrangimento. Holly o valoriza por isso. Ele continuou reportando os fatos. Isso mesmo, Andrea. Ouvi um gemendo e vi a outra. Uma garota e um garoto. Sei o nome do garoto. Norman Fredericks. A garota... Chip umedece os lábios. O microfone na mão dele treme e Holly acha que não é só de frio. A garota estava mal. Ela estava chamando a mãe. Andrea Mitchell parece abalada. Chip, que horror. É mesmo. É horrível demais para a Holly. Ela pega o controle remoto para desligar a TV, pois já tem os fatos importantes mais do que precisa, e hesita. É para o bolso rasgado que ela está olhando. Talvez rasgado quando Ondosky estava procurando vítimas. Mas, se ele for judeu, pode ser que tenha feito de propósito. Pode ter sido Caraya. Quando se rasga uma roupa depois de uma morte e se expõe simbolicamente o coração ferido. Ela acha que foi isso que aconteceu com aquele bolso rasgado. 5. A falta de sono que ela esperava não acontece. Holly apaga em questão de minutos. Talvez chorar com Jerome tenha dispersado um pouco do veneno que a notícia da Pensilvânia tem injetado nela. Dar consolo e receber. Quando está quase adormecendo, ela pensa que devia conversar sobre isso com Ali Winters na próxima consulta. Ela acorda em algum momento da madrugada do dia 9 de dezembro, pensando no correspondente, Ondosky. Havia algo nele. O quê? O quanto ele parecia cansado. Os arranhões e o pó de tijolo nas mãos. O bolso rasgado. Isso.
Ela pensa. Deve ter sido. Talvez eu estivesse sonhando com isso. Ela murmura brevemente no escuro, uma espécie de oração. Sinto sua falta, Bill. Mas estou tomando meu Lexapro e não estou fumando. Ela apaga e só acorda quando o alarme toca, às 6 da manhã.